De braços abertos, o Cristo Redentor te recebe no Rio de Janeiro. Mas hoje nós vamos te mostrar o porquê esse estado carrega o título de um dos mais bonitos do país. O mundo inteiro conhece a cidade do Rio de Janeiro pelos seus cartões postais inesquecíveis. Mas este é apenas o começo da nossa viagem. Depois de explorar a capital, vamos descobrir as paisagens que fazem deste estado um dos lugares mais extraordinários do Brasil. Antes mesmo de revelar suas praias e montanhas, o Rio de Janeiro já impressiona por abrigar uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor. Inaugurado em 1931, ele foi construído no topo do Corcovado para ser visto de praticamente qualquer ponto da cidade. De braços abertos, tornou-se muito mais do que um monumento religioso. Virou o símbolo do Brasil para milhões de pessoas ao redor do mundo. Todos os anos, cerca de 2 milhões de visitantes sobem a montanha apenas para contemplar uma das vistas urbanas mais impressionantes do planeta. E lá do alto, fica fácil entender por que essa é considerada uma das paisagens mais incríveis do Rio de Janeiro. Entre o mar, as montanhas e a Baía de Guanabara, um outro gigante chama a atenção de quem observa a cidade. Elevando-se quase 400 metros acima do mar, o Pão de Açúcar parece surgir diretamente das águas da Baía de Guanabara, formando um cenário raro no mundo. O passeio de bondinho, inaugurado em 1912, foi um dos primeiros teleféricos do planeta e continua levando visitantes até um dos mirantes mais espetaculares do Brasil. Dali, é possível observar como montanhas, ilhas e o oceano se encaixam em perfeita harmonia, formando a paisagem que transformou o Rio em um dos cartões postais mais famosos da Terra. Aos pés dessas montanhas, está uma praia conhecida em praticamente todos os continentes, Copacabana. Com seus 4 quilômetros de areia e o icônico calçadão desenhado com pedras portuguesas, ela deixou de ser apenas uma praia para se tornar um símbolo da cultura carioca. É aqui que milhões de pessoas se reúnem todos os anos para celebrar a virada do ano em uma das maiores festas de Réveillon do planeta, iluminando o céu com fogos que já entraram para a história do turismo mundial. Se Copacabana representa a energia do Rio, Ipanema traduz sua elegância. Eternizada pela música Garota de Ipanema, uma das canções brasileiras mais conhecidas no mundo, essa praia ajudou a levar a imagem do Rio para muito além das fronteiras do país. Mas existe um momento que transforma completamente a paisagem: o pôr do sol visto da Pedra do Arpoador. Quando o sol desaparece atrás das montanhas, é comum ouvir aplausos vindos da areia, uma tradição que se repete há décadas e emociona quem presencia a cena pela primeira vez. Mas o Rio de Janeiro não é feito apenas de natureza. Em seu coração está um dos templos mais importantes da história do futebol, o Maracanã. Inaugurado para a Copa do Mundo de 1950, ele já recebeu públicos superiores a 190 mil pessoas, um número praticamente impossível para os padrões atuais. Foi palco de finais de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, grandes shows internacionais e momentos que marcaram gerações. Poucos estádios no planeta carregam tanta história quanto este. E enquanto preserva seu passado, o Rio também olha para o futuro. Às margens da Baía de Guanabara, o Museu do Amanhã chama a atenção antes mesmo da visita começar. Seu projeto foi inspirado nas formas da natureza e parece flutuar sobre a água, tornando-se um dos edifícios mais fotografados da cidade.
Mas o verdadeiro destaque está no seu interior, onde a tecnologia convida o visitante a refletir sobre as mudanças climáticas, a evolução da humanidade e o futuro do planeta. Mas o Rio de Janeiro vai muito além da beleza de seus cartões postais. Com mais de 6 milhões de habitantes, a cidade é um dos maiores centros culturais da América Latina, onde diferentes povos, tradições e estilos de vida se encontram diariamente. Foi capital do Brasil por quase 200 anos, cenário de acontecimentos que ajudaram a moldar a história do país e palco de eventos que ganharam repercussão mundial, como os Jogos Olímpicos de 2016 e a Copa do Mundo de 2014. Caminhar por suas ruas é encontrar ao mesmo tempo construções históricas, bairros modernos e uma cultura que influenciou a música, o esporte, o cinema e até a forma como o Brasil é visto no exterior. Poucas cidades conseguiram construir uma identidade tão forte e reconhecida em todos os continentes. Mas por mais extraordinária que seja a capital fluminense, ela é apenas uma parte da história. Afinal, fora de seus limites, o estado do Rio de Janeiro guarda cenários que continuam surpreendendo, até mesmo quem pensa já conhecer essa terra. A capital apresentou ao mundo o cartão postal mais famoso do Brasil, mas ela é apenas o começo. Espalhados pelo litoral fluminense, existem lugares que parecem ter saído de um filme. E o primeiro deles é Angra dos Reis. Poucos lugares no planeta conseguem reunir tanta beleza em um único cenário. Entre montanhas cobertas pela Mata Atlântica e um mar de águas incrivelmente cristalinas, Angra dos Reis abriga um dos litorais mais impressionantes do Brasil. Mas o que realmente torna esse lugar especial é um número difícil de imaginar. São 365 ilhas, praticamente uma para cada dia do ano. Um arquipélago que transforma cada passeio de barco em uma nova descoberta. E é justamente navegando por essas águas que se percebe por que Angra ganhou fama internacional. Em poucos minutos de viagem, o azul profundo do oceano dá lugar a tons de verde e turquesa tão intensos que parecem editados. A transparência da água permite observar peixes, tartarugas e até o relevo do fundo do mar em alguns pontos, tornando a região um verdadeiro paraíso para mergulhadores. Mas existe uma ilha que consegue roubar a cena. A Ilha Grande é a maior das 365 ilhas de Angra dos Reis e um dos destinos mais preservados do litoral brasileiro. Curiosamente, durante boa parte do século XX, ela ficou isolada do turismo por abrigar um presídio de segurança máxima. O fechamento da prisão, em 1994, abriu caminho para que a natureza voltasse a ser a grande protagonista. Hoje, trilhas cercadas por Mata Atlântica levam a praias praticamente intocadas, cachoeiras escondidas e mirantes de onde é possível enxergar quilômetros de costa preservada. E é justamente na Ilha Grande que está um dos lugares mais desejados por quem visita Angra. A Lagoa Azul impressiona logo nos primeiros segundos. Suas águas calmas e extremamente transparentes fazem jus ao nome e criam um cenário que lembra ilhas do Caribe. Não por acaso, esse é um dos pontos de mergulho mais procurados da região. Basta colocar uma máscara para que cardumes coloridos apareçam ao redor dos visitantes, transformando um simples banho de mar em uma experiência difícil de esquecer. Mas o litoral de Angra ainda reserva outro espetáculo. Escondida entre a vegetação, a Praia de Lopes Mendes é frequentemente lembrada entre as praias mais bonitas do Brasil. Sem construções à beira-mar e acessível apenas por trilha ou barco, ela preserva um cenário cada vez mais raro no litoral brasileiro. São quase 3 quilômetros de areia branca e fina, cercados por Mata Atlântica e banhados por um mar de águas cristalinas que muda de cor conforme a luz do dia. Um lugar onde a natureza continua sendo a única protagonista.
Talvez seja justamente essa combinação que faça Angra dos Reis parecer tão diferente. Enquanto muitos destinos turísticos cresceram ao redor de grandes construções, aqui foi a natureza que permaneceu no comando. As montanhas continuam mergulhando diretamente no oceano. A floresta chega até a areia, e cada ilha revela uma paisagem diferente da anterior. Não é exagero dizer que Angra dos Reis é um daqueles lugares capazes de surpreender até quem já viajou pelos cenários mais famosos do mundo. Depois das paisagens preservadas de Angra dos Reis, o Rio de Janeiro revela um contraste completamente diferente. A sensação é de que o estado muda de ritmo. O cenário deixa de ser formado por ilhas escondidas e passa a mostrar uma cidade mais ampla, moderna e voltada para o futuro. É nesse momento que chegamos à Barra da Tijuca. Diferente da imagem clássica que o mundo costuma associar ao Rio de Janeiro, a Barra transmite outra sensação. Aqui, os espaços parecem maiores, as avenidas mais largas e o horizonte se abre de uma forma que muda completamente a percepção da cidade. É como se o Rio mostrasse uma nova versão de si mesmo, menos histórica, mais contemporânea. Esse crescimento aconteceu de forma relativamente recente quando comparado a outras regiões da capital. Ao longo das últimas décadas, a Barra da Tijuca se transformou em uma das áreas que mais cresceram no Rio, concentrando novos empreendimentos, centros comerciais, condomínios e parte importante da expansão urbana da cidade. Para muitos cariocas, ela representa justamente o Rio que continua se reinventando. Mas o que mais chama a atenção não é apenas a modernidade, é a relação entre a cidade e a paisagem. Mesmo cercada pelo desenvolvimento urbano, a Barra mantém uma sensação de amplitude difícil de encontrar em uma metrópole. O céu parece maior, o horizonte mais distante, e a presença do mar continua fazendo parte da identidade do bairro. Essa combinação de urbanização, espaço e natureza criou um estilo de vida muito próprio. Ao longo dos anos, a Barra se tornou um símbolo de um Rio mais contemporâneo, ligado ao esporte, ao lazer, à mobilidade e às grandes transformações que a cidade viveu nas últimas décadas. Não por acaso, foi uma das regiões que ganhou destaque durante eventos internacionais que colocaram novamente o Rio de Janeiro diante dos olhos do mundo. Depois de conhecer o Rio das Ilhas e da Mata Atlântica, a Barra da Tijuca mostra que o estado também sabe ser moderno, expansivo e surpreendentemente diverso. E essa mudança de cenário prepara o caminho para a próxima etapa da nossa viagem pelo litoral fluminense. Mas o Rio de Janeiro ainda reserva um lugar onde o tempo parece seguir outro ritmo. Entre o mar da Costa Verde e as montanhas cobertas pela Mata Atlântica, existe uma cidade que preserva séculos da história brasileira, quase exatamente como eles aconteceram. Essa cidade é Paraty. Caminhar por suas ruas é como voltar ao período colonial. Fundada no século XVII, Paraty desempenhou um papel fundamental durante o ciclo do ouro, quando toneladas de riquezas extraídas de Minas Gerais passavam por seu porto antes de seguirem rumo à Europa. Durante décadas, esse pequeno trecho do litoral fluminense esteve no centro de uma das rotas comerciais mais importantes da história do Brasil. Mas existe uma curiosidade que torna Paraty ainda mais fascinante. Suas famosas ruas de pedra foram planejadas para conviver com a força da natureza. Em determinados períodos do dia, a maré avança pelo centro histórico e cobre parte do calçamento. Embora muitos pensem que isso seja um problema, essa característica faz parte do projeto original da cidade. Durante séculos, a água ajudou a limpar as ruas e ainda hoje cria um dos cenários mais fotografados de Paraty, refletindo as antigas construções coloniais, como se o passado permanecesse vivo diante dos olhos dos visitantes. E talvez seja justamente esse cuidado com a preservação que torne Paraty tão especial. Grande parte de suas construções mantém as características originais de séculos atrás, transformando a cidade em um dos conjuntos coloniais mais bem preservados do continente.
Em 2019, esse patrimônio ganhou reconhecimento mundial quando Paraty foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Um título raro, concedido tanto por seu valor cultural quanto pela extraordinária riqueza natural que a cerca. Mas a história é apenas uma parte do encanto. Ao redor da cidade, a Mata Atlântica encontra o oceano em uma combinação que forma dezenas de praias, ilhas, cachoeiras e trilhas escondidas entre as montanhas. Essa união entre patrimônio histórico e natureza preservada faz de Paraty um destino único, onde cada rua conta uma história e cada paisagem parece lembrar que, por aqui, o tempo escolheu passar mais devagar. Mas a cada quilômetro percorrido pelo litoral fluminense, a paisagem parece se superar, e o próximo destino é a prova disso. À primeira vista, muita gente acredita estar diante de alguma ilha do Caribe. O mar ganha tons intensos de azul turquesa, a transparência da água impressiona, e a areia extremamente branca cria um contraste que parece ter saído de uma pintura. Mas esse cenário não fica em outro continente. Ele está no litoral do Rio de Janeiro. Bem-vindo a Arraial do Cabo. O que explica essa beleza vai muito além da aparência. As águas da região são influenciadas por um fenômeno conhecido como ressurgência, que traz correntes profundas e frias, carregadas de nutrientes para a superfície. Esse processo transforma Arraial do Cabo em um dos ecossistemas marinhos mais ricos do Brasil, atraindo golfinhos, tartarugas, baleias em determinadas épocas do ano e uma enorme diversidade de vida marinha. É justamente por isso que a cidade é considerada um dos melhores destinos de mergulho da América do Sul. Mas existe um detalhe que costuma surpreender quem visita Arraial pela primeira vez. Ao contrário do que muitos imaginam, a temperatura da água nem sempre acompanha o visual paradisíaco. As mesmas correntes frias responsáveis pela incrível transparência do mar também fazem com que a água seja bem mais gelada do que em outras praias da região. É um pequeno preço a se pagar por um cenário que parece desafiar a realidade. Mesmo sendo uma cidade relativamente pequena, Arraial do Cabo conquistou fama internacional justamente por preservar uma natureza que permanece como protagonista. Em vez de grandes construções dominando a paisagem, é o oceano quem chama toda a atenção. Cada mirante revela um novo tom de azul. Cada passeio de barco descobre uma enseada diferente. E cada mergulho mostra por que esse pedaço do litoral brasileiro é conhecido como o Caribe brasileiro. E quando parece impossível encontrar um cenário ainda mais bonito, a viagem continua. Afinal, o litoral fluminense ainda guarda outras paisagens capazes de surpreender até os viajantes mais experientes. Separadas por poucos quilômetros, Arraial do Cabo e Cabo Frio compartilham o mesmo oceano, mas revelam paisagens e histórias completamente diferentes. Ao chegar a Cabo Frio, uma característica chama a atenção imediatamente. O mar continua impressionando pelos tons intensos de azul, mas é a areia que costuma roubar os olhares. Extremamente branca e fina, ela reflete a luz do sol de uma maneira tão intensa que em determinados horários do dia parece iluminar toda a paisagem ao redor. Esse fenômeno acontece graças à grande concentração de quartzo, um mineral que dá às praias da região um aspecto raro e facilmente reconhecido por quem as visita. Mas Cabo Frio não conquistou sua importância apenas pela beleza natural. Muito antes de se tornar um dos destinos mais procurados do litoral brasileiro, essa região já desempenhava um papel estratégico durante o período colonial. Suas águas ricas em peixes impulsionaram a atividade pesqueira, enquanto a produção de sal ajudou a movimentar a economia local por séculos. Ainda hoje, a cidade preserva uma forte ligação com o mar, uma relação construída muito antes da chegada do turismo.
E existe uma curiosidade que ajuda a explicar até mesmo o nome da cidade. Assim como acontece em Arraial do Cabo, Cabo Frio é influenciada pelo fenômeno da ressurgência. Correntes frias vindas das profundezas do oceano alcançam a superfície, trazendo águas com temperaturas mais baixas do que as encontradas em boa parte do litoral brasileiro. Foi justamente essa característica que inspirou o nome da cidade. Um detalhe que surpreende muitos visitantes, principalmente durante os primeiros mergulhos. Essa combinação entre águas cristalinas, clima mais seco e ventos constantes transformou Cabo Frio em um dos destinos preferidos para esportes náuticos. Ao longo do ano, velejadores, praticantes de kitesurf e windsurf encontram condições ideais para navegar, enquanto famílias inteiras aproveitam as extensas faixas de areia que fizeram da cidade uma das mais tradicionais estâncias turísticas do estado do Rio de Janeiro. Mas talvez o maior encanto de Cabo Frio esteja justamente no equilíbrio entre natureza e história. Diferente de muitos destinos que cresceram rapidamente ao redor do turismo, a cidade conseguiu preservar parte de sua identidade, construída ao longo de mais de 4 séculos. Caminhar por suas ruas é perceber como o passado colonial ainda convive com o movimento das praias, criando um cenário onde tradição e modernidade dividem o mesmo espaço. Depois de conhecer o Rio da Metrópole, o Rio das Ilhas, o Rio da História e o Rio das Águas Cristalinas, Cabo Frio mostra mais uma vez que cada trecho do litoral fluminense guarda uma personalidade própria. Ao longo desta viagem, conhecemos o Rio de Janeiro por suas praias, por sua história e pelas paisagens que conquistaram o mundo. Mas existe um lugar onde todos esses cenários parecem se reunir em uma única vista. E é para lá que seguimos agora. Do outro lado da Baía de Guanabara, Niterói revela uma perspectiva privilegiada do Rio de Janeiro. Muito mais do que uma cidade vizinha da capital, ela se tornou um dos melhores lugares para compreender a grandiosidade da paisagem fluminense. Dali, montanhas, o oceano e a silhueta da cidade se unem em um panorama que muda completamente a forma como enxergamos um dos cenários mais famosos do Brasil. Essa ligação entre as duas cidades vai muito além da geografia. Durante boa parte do século XX, Niterói foi a capital do antigo estado do Rio de Janeiro, desempenhando um papel importante no desenvolvimento político, econômico e cultural da região. Mesmo após a fusão dos estados, em 1975, ela manteve sua identidade e continuou crescendo como uma das cidades com melhor qualidade de vida do país. Mas talvez o maior símbolo dessa nova fase esteja em uma construção que desafia qualquer padrão arquitetônico. Projetado por Oscar Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea parece flutuar sobre a Baía de Guanabara. Sua estrutura futurista, frequentemente comparada a um disco voador, tornou-se uma das obras mais conhecidas do arquiteto e um dos cartões postais mais marcantes de Niterói. Curiosamente, o próprio Niemeyer dizia que o edifício deveria parecer leve, como se tivesse acabado de pousar sobre o penhasco. E é justamente dessa combinação entre arquitetura e natureza que nasce o encanto da cidade. Enquanto o azul da Bahia se encontra com as montanhas ao fundo, o horizonte é dominado por uma das vistas urbanas mais impressionantes do Brasil. Poucos lugares conseguem reunir, em um único cenário, mar, engenharia, arquitetura e natureza de forma tão harmoniosa. Mas Niterói também mostra que o Rio de Janeiro é um estado de contrastes. Ao mesmo tempo em que preserva sua importância histórica, a cidade continua inovando, valorizando seus espaços culturais, suas áreas verdes e sua relação permanente com o mar. Um equilíbrio que transforma cada visita em uma experiência diferente, revelando mais uma face desse estado que parece se reinventar a cada novo destino. Até aqui, o mar foi o grande protagonista da nossa viagem.
Mas o Rio de Janeiro ainda guarda um capítulo onde são as montanhas que contam a história. Entre os vales da Serra dos Órgãos, uma cidade parece ter parado no tempo. Cercada pela Mata Atlântica e marcada por um clima muito mais ameno do que o restante do estado, Petrópolis nasceu de um desejo da família imperial brasileira: encontrar um refúgio longe do calor intenso da capital. Foi assim que, em meados do século XIX, Dom Pedro II transformou esse pedaço da serra em uma cidade planejada, que rapidamente se tornaria um dos lugares mais importantes da história do Brasil. Mas a influência do imperador foi apenas o começo. Para ajudar na construção da nova cidade, milhares de imigrantes, principalmente alemães, chegaram à região trazendo consigo costumes, técnicas de construção e tradições que permanecem vivas até os dias de hoje. O resultado foi uma cidade com arquitetura elegante, ruas arborizadas e uma identidade cultural que lembra algumas das pequenas cidades da Europa, criando um contraste surpreendente com o litoral fluminense. No centro dessa história está o antigo Palácio Imperial, residência de verão de Dom Pedro II e um dos edifícios históricos mais importantes do país. Hoje transformado em Museu Imperial, ele preserva móveis originais, carruagens, obras de arte e objetos que testemunharam de perto um dos períodos mais marcantes da monarquia brasileira. Caminhar por seus corredores é como atravessar séculos de história e compreender como vivia a família imperial em uma época decisiva para a formação do Brasil. Mas Petrópolis não vive apenas do passado. Ao redor da cidade, as montanhas da Serra dos Órgãos criam um cenário onde a natureza e a história convivem em perfeita harmonia. O clima agradável, a vegetação preservada e as paisagens cercadas pela Mata Atlântica fazem da região um destino procurado durante todo o ano, mostrando que o Rio de Janeiro também sabe surpreender muito além de suas praias. Talvez seja justamente esse o maior encanto de Petrópolis. Em poucos quilômetros, o estado troca o azul do oceano pelo verde das montanhas, substitui o clima tropical pelo ar fresco da serra e revela uma cidade que preserva um dos capítulos mais importantes da história nacional. Um lugar que prova, mais uma vez, que o Rio de Janeiro é feito de paisagens, culturas e histórias tão diferentes quanto fascinantes. Mas a história desta região não termina aqui. Durante séculos, o Rio de Janeiro e Minas Gerais tiveram seus destinos profundamente ligados. Enquanto o Rio se consolidava como a porta de saída das riquezas do Brasil, Minas Gerais era o coração do ciclo do ouro, um período que transformou para sempre a história do país. E essa é uma viagem que vale a pena conhecer. O Rio de Janeiro é um estado que vai muito além da imagem que o mundo conhece. Sua verdadeira grandeza está na capacidade de reunir paisagens impressionantes, uma história rica e uma diversidade que faz cada região parecer um destino completamente diferente. Poucos lugares conseguem oferecer tantas experiências em um único território. E talvez seja exatamente isso que faça deste um dos estados mais fascinantes do Brasil. Seja para quem tem o privilégio de viver aqui, ou para quem o visita pela primeira vez, o Rio de Janeiro sempre encontra uma forma de surpreender e deixar lembranças que permanecem para toda a vida. Se você gostou deste documentário, deixe o seu like e inscreva-se no Mundo Revelado para continuar explorando os lugares mais incríveis do Brasil e do mundo. Muito obrigado por assistir e até o próximo episódio.